Olá, olá! Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você está assistindo esse vídeo, mas eu sou a Aline Pandora e você está no canal da Caixa da Bruxa. E hoje nós vamos estrear um novo quadro, somente aqui no mês de outubro, aqui na Caixa da Bruxa, que é o Halloween com Pipoca. E se você me segue lá no Instagram, você já sabe que serão resenhas de 4 filmes ditos de terror aqui para o nosso querido Halloween. Então roda a vinheta e vem comigo. Pois bem, pessoal, vocês que já me acompanham no Instagram, e se você não me acompanha, tá passando aqui, então por favor já segue lá. Vocês já sabem que eu divulguei no Story essa semana que eu ia fazer vídeos, 4 resenhas, vídeo resenhas de filmes de terror aqui para o canal da Caixa da Bruxa. Conteúdo especial para o Halloween, trazendo algo bem legal para nós, pois aqui para nós, dos bruxos e bruxas do Hemisfério Sul, temos duas maneiras, duas formas de celebrar o Halloween. Para quem roda pela Roda Sul, então a gente está celebrando a vida já. O Festival Sabá de Beltane, né? Onde é a união do deus e da deusa, a vida, a fertilidade da terra. Contudo, como eu disse para vocês já também lá no Instagram, eu gosto muito dessa energia bruxística, dessa energia de Halloween. Então, eu decidi trazer para vocês essas 4 indicações bem bacanas. Se você já gostou deste vídeo e quer ver mais desse vídeo aqui no canal, por favor, inscreva-se aí embaixo, não deixe de se inscrever e deixa aquele joinha bem bacana para nós, porque isso ajuda muito no engajamento, isso faz o YouTube entender que você gosta do meu vídeo e vai indicar mais vídeos para você deste tipo e outros mais que temos aí no canal. Tem tanto vídeo que dá para vocês maratonarem, ok? O primeiro filme que eu peguei para trazer com vocês não foi um filme assim dito de terror. Eu não achei que ele era de terror assim. Mas de início eu escolhi ele e eu nem sabia do que falava. Eu nem sabia que era o filme que realmente eu tinha escolhido. O gênero dele tá como terror, suspense, fantasia. Contudo, ele tem um pouquinho de fantasia, mas eu não acho que ele seja terror. Eu acho que ele tá mais para um suspense e até mesmo para um drama. E ele me surpreendeu muito, esse filme. Este filme ele tá disponível na Prime, ok? Não sei se ele tá disponível em alguma outra plataforma. Ele é um filme de 2020 e em português é o conto de João e Maria, o Conto das Bruxas. Contudo, eu conheci ele pelo título em inglês, que é Gretel e Hansel. E eu achei muito interessante toda a narrativa e até mesmo o cartaz e decidi, então, pegar este filme para assistir e só depois eu fui perceber que era João e Maria. E João e Maria é um conto bem antigo já, né, gente? É um conto dos irmãos Grimm, então muitas pessoas já conhecem, inclusive os irmãos Grimm, eles têm muitos contos bacanas, né? Muitos que nós do paganismo, nós conhecemos justamente por essa tradição de contar os contos, né? Quem conta um conto aumenta um ponto. Então, nós somos dessa questão da tradição, a cultura de contar contos. Então, muitos desses contos a gente já conhece. Inclusive, os irmãos Grimm, eles são famosos por, na realidade, contarem esses contos que a gente tem como conto de fadas hoje em dia, de uma forma mais macabra, né? Que, na realidade, eles são os verdadeiros autores desses contos de fadas hoje. Então, eles têm uma versão aí bem mais terrorífica do que a gente conhece hoje pela Disney. E essa história do João e Maria, ela é bem diferente de qualquer outra história que eu já ouvi sobre João e Maria. Eu cresci ouvindo a história, a minha mãe contando a história de João e Maria para mim, e na realidade era bem diferente dessa que eu conheci hoje. E eu estava comentando inclusive com o meu namorado, e ele conhece ainda uma outra versão, se não essa que eu vou contar para vocês, e nem a outra que eu já conhecia deste conto. Então eu acredito que existam muitas versões. E esta versão, como eu falei, é um filme de 2020 e é bem diferente das outras. Tudo começa com uma menininha, né? E sempre tem crianças em filme de terror. É incrível essa questão. Sempre tem.
Então tudo começa com um conto. O filme já começa uma mulher, uma voz de uma mulher contando. Começa um monte de gente numa floresta, numa orla assim, com uma menina. E o conto é o seguinte: havia uma aldeia e essa aldeia ela estava passando por momentos muito difíceis, né? Momentos de seca, momentos de falta. Então nasceu essa criança. Essa criança, ela foi tida como uma criança abençoada, pois ela era uma criança muito bela. E todos acreditavam, era uma menina, e todos na aldeia acreditavam que ela traria bênçãos, que ela seria uma saída para a dificuldade daquela aldeia, daquele povo. Só que essa menina, ela ficou doente. Ela, depois de uns 2 meses, eu acho, ela acabou ficando doente. E os pais dela, então, falaram, bem, eu preciso curar, né? O que eu vou fazer? Eu preciso curar essa menina. Então eles procuraram a cura e ouviram falar, o pai dela ouviu falar, que uma feiticeira no alto de um lugar, de uma colina, ela curava qualquer doença. Então ele decidiu levar a filha dele lá. Ele foi até o topo dessa montanha para essa feiticeira e levou. E essa feiticeira curou a criança. Então ela tirou toda a doença da criança, mas ela deixou um presente, que é o que o filme pega. Esse ponto do presente, o filme pega bastante. O filme pega nesse ponto do presente porque é aquela coisa assim, sabe? Que os nossos pais ensinam pra gente: não aceite presentes de estranhos, não aceite bala de estranhos. Porque é aquela velha lição: ninguém dá alguma coisa pra você sem pedir algo em troca. Logo, a feiticeira tirou a doença da menina, mas ela deixou um presente, que seria uma maldição. Então, após a cura desta doença, essa criança começou a ter dons mágicos. E esses dons, primeiramente, eram simplesmente dons da visão. Então, as pessoas dessa aldeia queriam se consultar com a menina para saber do seu futuro. Só que a menina ela não falava nada demais do futuro, além do que eles já sabiam, que era o triste fim de todos. Então ela só previa morte, ela só previa doença, ela só previa desgraça. Isso fez com que a menina ficasse odiosa, né? As pessoas não estavam nem afim de falar com a menina, não queriam saber, e as pessoas começaram a desgostar dela. Até porque o filme diz, a própria narrativa diz, que ela mesma se certificava de fazer com que as próprias premonições dela fossem concretizadas. Que as pessoas foram descobrindo que os poderes dessa menina ia além da visão. Ela então tinha o poder de fazer aquilo que ela via acontecer, se concretizar. Então ela começou a causar mortes na aldeia. Isso fez com que todas as pessoas ficassem com medo dela e querendo que ela fosse embora. Ela fez mal para todo mundo, inclusive para o próprio pai, fazendo o próprio pai, que era um ferreiro, se suicidar colocando um pedaço de ferro na boca. E eu avisei que teria spoilers. Essa menina, ela foi levada para a floresta, para a escuridão de onde ela veio. E quem levou essa menina para a floresta foi a própria mãe. Ela acreditava que dessa maneira a menina ia parar de fazer maldade com as pessoas. Só que ela estava enganada, obviamente. Estamos falando de uma criança diabólica num filme de terror, então obviamente a criança não ia ficar paradinha na floresta bonitinha, não é mesmo? É sempre essa a questão, né? Então a criança, ela começou a aliciar outras crianças, ela tinha o poder sobre outras crianças, ela era bem mais esperta do que as pessoas imaginavam, do que a própria mãe imaginava, e ela poderia fazer uma maldade muito maior do que todo mundo imaginava. Ela então cavou um buraco na terra e ela começou a aliciar crianças, trazer outras crianças para este buraco na terra. Este filme, eu tenho uma crítica e já começo a falar aqui antes de prosseguir com a resenha, que ele tem algumas lacunas, ele deixa alguns pontos de interrogação para nós, né? Algumas coisas que ficam, o que? Não entendi, como é que é? Eles não explicam direito algumas coisas, então tem algumas coisas que não têm um desfecho, ou nem mesmo cenas com algum sentido no meio da narrativa. No filme, a menina não tem nome, ela é chamada de menina do capuz rosa, menina do chapéu rosa. Então ela é deixada na floresta e o tempo passa. E daí já vamos para a parte atual do filme, onde fala mais
diretamente de João e Maria. Então o filme começa com Maria no meio da floresta, se maquiando com aquelas plantas, com as flores, e ela estava então falando com ela mesma naquele momento, e é uma autonarrativa dela tendo algumas reflexões. O pai dela acabou de morrer e eles estão na história em período de peste, né? Então tá tudo muito difícil para aquelas pessoas daquela aldeia. Maria, ela é a irmã mais velha e ela carrega João para tudo quanto é lado que ela vai. Não se fala muito da mãe deles no filme, só uma pequena parte. Eu acho que ela foi bem cruel com relação a isso. É óbvio, nós estamos falando dos contos dos irmãos Grimm. Então ela foi procurar emprego na casa de um rico daquela época, né? Então estamos falando de um período medieval, né, pessoal? O filme se passa nesse período medieval. Então ela foi procurar emprego de governanta, de empregada, na casa de um dos ricaços da aldeia. Chegando lá, então, ela fala, né? Eu sei lavar, eu sei passar, eu sei cozinhar. E ele chega e fala assim para ela: Bem, e você é intacta? Ou seja, ele não queria muito os trabalhos dela como governanta e empregada, ele queria outros tipos de trabalho, não é mesmo? E aí ela recusou, ela falou, não quero, então tá bom, então beijo, tchau, amigo. E foi com um quente, dois fervendo para a floresta, saiu, e ela já começava a indagar algumas coisas, já ali ela já se mostra ser uma menina à frente de seu tempo. Ela já se mostra já um pouco rebeldinha, um pouco diferentinha, né? Então aparece pensamentos dela do tipo: se eu tivesse dado um soco na cara dele, será que meu coração se encheria de orgulho? E ela também questiona o sistema político e econômico daquela época. Então ele fala para ela: cuidado, mocinha, com a sua língua, cuidado com o que você fala, meninas têm que se comportar, me chame de milord, porque os homens vão gostar mais, assim. Ah, meu filho, por favor, né? Então ela pegou e falou: não quero. Chegando na casa dela, ela falou para a mãe dela, né, que isso aconteceu, e a mãe dela falou assim: você devia ter pelo menos dado um sorriso. Naquela época, eu acho que era um pouco normal, tenho certeza, né? Temos aí referências históricas dizendo que era muito normal até mesmo os próprios pais oferecerem os filhos como uma moeda, né? Então, isso era muito comum. Por isso que eu disse que neste contexto, Maria era à frente de seu tempo e no filme inteiro ela se mostra uma menina questionadora, uma menina corajosa, uma menina diferente. Ela não abaixa a cabeça para as pessoas de modo fácil. E é nesse ponto do filme que eu falei que eu acho que a mãe dela foi uma grande Na realidade, a mãe dela fala que ela devia ter concordado com isso e fala que eles vão morrer e passar fome e que ela devia cavar uma cova para ela, para o João e para a mãe dela também, porque ela já não tem mais esperança de nada, principalmente depois que o pai morreu. E ela falou que ainda via o espírito do pai dentro da casa, enfim. Ela acabou aterrorizando Maria naquele momento e acabou expulsando os filhos de casa. Então, João e Maria ficam vagando, né, pela floresta. Então, Maria fala assim, olha, eu acho que a gente pode ir numa casa onde a moça, ela dava ovos pro nosso pai em troca de serviço. Vamos lá ver se ela tá lá? Daí eles vão, eles caminham, eles chegam até a casa naquele momento, entram na casa e falam, ai, que bom que eu encontrei alguma coisa, que bom que eu encontrei casa, agora eu vou dormir. Né? Daí eles começam a se preparar ali para dormir. Do nada, do outro lado, aparece um cara assim. E daí o cara começa a gritar que nem um louco e correr atrás deles. Naquele momento, o filme deixa um grande ponto de interrogação para nós. Porque a gente não sabe, entendem? O que é esse ser, esse homem? Se ele é um morto-vivo, se ele é um zumbi, que na verdade é a mesma coisa, né? Morto-vivo e zumbi. Mas a gente não sabe o que é, né? A gente não sabe se é um... Enfim, a gente não sabe. No inglês, quando a gente vai ver o elenco lá, a gente vai ver tudo isso lá na Prime, né? No app que eles disponibilizam, fala que é o homem faminto, então eu acredito que seja um zumbi. Naquela época de peste, eu até tentei entender, né? Porque realmente esse personagem, sendo um zumbi... deixou um grande ponto de interrogação para nós, porque até então o filme não estava trazendo nenhum tipo de personagem fantástico, fantasioso, enfim. Então a gente fica meio que, que é esse cara? Que
ele tá fazendo aqui, afinal? E daí eles começam a sair correndo da casa, porque esse cara quer comer eles, então ele pega o João e Maria fica, meu Deus, meu irmão! E não faz nada, né? E daí chega um caçador e mata eles, né? Mata o cara e daí o caçador leva eles para casa deles e fica um tempo lá e dá alimento, dá comida e fala inclusive que eles podem passar a noite lá para que eles possam de manhã seguir o caminho que o caçador vai falar para eles para encontrar o povo da floresta, que é com quem eles vão poder aprender a trabalhar para poder viver, né? Conseguir uma casa, enfim. Então, João e Maria caminham pela noite afora, e enquanto isso, Maria já começa a ver os espíritos das florestas, que são sempre crianças, né? Esses espíritos a chamam, ficam chamando o nome dela o tempo todo, e ela fica aterrorizada e, ao mesmo tempo, atenta a isso. Eles começam a vagar, 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 sem encontrar o povo da floresta que o caçador disse que eles iriam encontrar. E eles começam a ficar com fome. Chega num dado momento, eles chegam numa parte da floresta onde tem vários cogumelos. Aqueles cogumelos clássicos, alucinógenos mesmo, vermelhos de pintinhas brancas. Então eles olham aqueles marshmallows, aqueles cogumelos, e falam, bem, eu acho que eu posso comer, eu estou morrendo de fome. Então João fala, você acha que é seguro a gente comer esses cogumelos? E ela fala, olha, não sei, mas eu acho que a gente poderia perguntar para eles. Então ela se comunica com aqueles cogumelos, ela começa a perguntar se eles poderiam ou não ser alimento, e ela falou que eles estavam dizendo para ela, por incrível que pareça, me coma. Eles comeram os cogumelos e eles entraram numa viagem total. Neste ponto aparece eles dando muita risada no filme e entrando nesse frenesi, nesse êxtase, né, do alucinógeno. Logo depois, então, João fica meio estranho, vai numa árvore, usa essa árvore e Maria fica encantada com aquela sensação e começa a ouvir novamente os espíritos da floresta. Foi só uma brecha para ela, né? A gente sabe que independente de ser Hollywood ou não, os alucinógenos, eles são essa brecha para que a gente possa acessar outros mundos. Como ela já estava naquele ambiente propício e ela já tem uma abertura de canais, ela já via e já se comunicava com os espíritos antes dos cogumelos, os cogumelos então deram essa abertura a mais para ela e ela começou a ouvir os espíritos da floresta, no efeito do alucinógeno. Neste passo, ela segue os espíritos e é os espíritos que levam ela para a casa da bruxa. E nesse contexto, bruxa, no filme de terror, ele tem aquele contexto de bruxas que comem criancinhas, de bruxas más, que a gente conhece e que a gente tenta se desvencilhar. Mas dentro de um contexto hollywoodiano, de filmes de terror, uma pegada para sessão pipoca de Halloween, a gente permite que as bruxas sejam a bruxa verde do oeste. Então, eles chegam na casa da bruxa, eles encontram. Ele chega no portão e João fala assim, Maria, isso é real? Ou seja, o efeito do alucinógeno, eles não sabiam, né, se aquilo era real ou se não era. E Maria falou, não, é real sim. Então eles adentraram o terreno e sentiram cheiro de bolo. E João ficou louco, ai, bolo, bolo, bolo. E ela já ficou desconfiada. Eles foram aos poucos e tudo ali tinha cheiro de comida. O escorregador tinha cheiro de bacon. Então Maria olhou na janela da sala e tinha uma mesa enorme com um monte de guloseimas, um monte de comida, né? A mesa farta. E aí a gente percebe já um ponto do conto antigo, né? No conto antigo a bruxa também oferecia comida para as crianças engordarem, né? A casa era feita de doce e era bem atrativo para que ela engordasse as crianças e comesse as crianças depois. Então eles começam a olhar a casa por dentro da janela, enfim. E daí João acha uma abertura na janela e ele entra por essa janela e chama Maria. E daí Maria deixa ele entrar e eles ficam olhando, ele tenta pegar comida e não dá certo. Daí ele olha, a Maria olha no espelho assim e ela vê uma velha. E daí ela grita, João, João, porque o João já tinha sido capturado lá dentro, né? E depois de um tempo, passa eu acho umas horas, a bruxa sai de dentro da casa com João. Então Maria vai junto para dentro da casa com eles e eles começam a comer, a se alimentar naquela mesa farta e a conversar com aquela bruxa, conhecer então aquela bruxa.
Muito interessante que na hora que Maria tá bisbilhotando a casa do lado de fora, aparece que ela olha no olho mágico e faz exatamente um triângulo assim, ó, o olho dela. E parece muito o triângulo do Illuminati, assim. Ficou muito legal esse efeito no filme, gostei muito de ter percebido isso. Então a gente acaba captando algumas coisas, assim, interessantes. E quando a gente vê a bruxa, a gente lembra na hora, assim, é muito emblemático, né? A presença daquela bruxa que lembra muito Baba Yaga, né? E as meninas que leram Mulheres que Correm com Lobos vão entender o que eu tô falando. E peraí, segura aí que a gente vai chegar nesse ponto ainda. Então, eles são ali acolhidos por essa velhinha gentil e toda acolhedora e ficam um tempo, né? Ficam um tempo ali na casa. Maria, então, tem muitos pesadelos. Toda noite ela tem muitos pesadelos. E nesses pesadelos ela sempre encontra crianças. E especificamente a menina do capuz rosa. Essas crianças, esses espíritos, inclusive a menina do capuz rosa, elas estão naquela casa, na casa da bruxa. E o tempo vai passando, eles vão ficando, né? E a bruxa ela vai começando então a ensinar essas crianças. Ela começa a ensinar Maria a cozinhar, começa a ensinar muitas coisas para o João de afiar, né? Os serrotes, os machados, ela começa a afiar. Isso porque João já tinha uma vontade muito grande de cortar árvores, ele sempre teve essa vontade. Então, a gente percebe que ela tem esse lidar com as crianças. Ela pega o que faz, o que chama atenção e acaba, então, ensinando as crianças a isso. E eles vão ficando cada vez mais presos a essa casa e a essa bruxa por conta desses ensinamentos que ela dá. Com o tempo, Maria vai ficando desconfiada disso tudo. Ela vai falando, nossa, mas tem muita coisa aqui, né? Eu tô um pouco desconfiada, né? Porque a gente nunca recebe presentes de graça. As pessoas, elas nunca dão alguma coisa sem querer algo em troca. E João ficava assim, nossa, mas você sempre quer achar algo ruim nas coisas. Calma, não era isso que você queria? A gente agora tá aqui, tá acolhido, a gente recebeu ajuda, a gente não tá passando mais fome, né? Daí Maria sempre assim, ah não, mas vamos ficar só até um tempo, depois a gente vai procurar o povo da floresta como a gente havia dito. E João, não quero ficar aqui porque aqui tá tudo muito bem. Numa certa noite, Maria vai dormir e ela tem um terrível pesadelo. E ela sonha com a menina do capuz rosa. Então ela vê a menina no quarto e ela segue a menina. A menina leva ela para um tipo de câmara, para um tipo de local, tipo um abatedouro. E lá, né, Maria começa a ver corpos, assim, tipo estirados numa maca, cobertos com lençol, corpos mortos mesmo, que começa a sussurrar coisas para ela. E ela começa então a puxar o lençol desses corpos e ela vai percebendo que são pessoas mortas. Né? Então ela começa a puxar e ouve um grito e ela acorda. O mais emblemático nessa cena é a gente entender que ela vai para uma câmara, que ela vai para um lugar específico e quem leva ela para esse lugar é a menina do capuz rosa. Então Maria acorda, além de desconfiada, menstruada. Né? Então ela menstrua. Antes disso, no filme, aparece ela tomando um chá, uma poção que a bruxa faz para ela dormir. Porque ela reclama que ela tem pesadelos, que o sono está agitado. Isso porque a bruxa sabe de tudo que acontece. Nos pensamentos, nos sonhos. A bruxa está a par de tudo. Tudo que acontece na noite anterior, a bruxa acorda e avisa. Ah, você sonhou com isso, você fez aquilo, isso aconteceu e tal. E ela sabe de tudo. Então Maria vai sacando essas pequenas coisas e vai, acho que eu tô desconfiada de alguma coisa aqui. E ela acorda menstruada e vai no rio lavar as suas roupas. E nessa parte, ela olha na frente do rio, assim, em umas pedras, tem umas bonecas de pano jogada, brinquedo de criança. E essa cachoeira, esse rio, ele fica muito próximo da casa da bruxa. Mais uma desconfiança para ela juntar aí as pecinhas do quebra-cabeça que Maria está tentando juntar. Lembra que eu falei que ela era uma menina à frente do seu tempo inteligente? Então, ela não estava caindo muito no papinho da bruxa, não.
Voltando então do rio para casa, ela começa a pensar, né? Será que são sinais? Será que eu devo ouvir a minha intuição? Será que eu devo ouvir o que o meu coração fala? Ou devo dar ouvidos a essa bruxa, fazer as conexões? Será que todas essas coisas que estão acontecendo são sinais para que eu possa ir embora daqui? Ela chega no quarto e aí conversa novamente com o João sobre a sua desconfiança. E ela fala, João, você não desconfia de onde vem tanta comida? De onde vem o leite? De onde vem tudo isso? Como tem tanta coisa aqui farta o tempo todo e nada estraga? Cadê os animais? Não tem animal aqui, não tem vaca, não tem frango, não tem pato, não tem nada. E como é que tem tanta coisa aqui? Né? Você não está desconfiado? O que você acha? Não é muito estranho? E daí João ainda fala, não, eu acho que não tem nada de estranho, eu acho que você está arranjando problema para nós, num lugar onde estamos aqui tranquilos. Na cena seguinte, então, eles estão numa mesa e eles estão comendo mais uma vez, né? E estão com a bruxa. E nesse passo, Maria começa a falar, nossa, mas o presunto ele já deveria ter estragado, as ameixas, elas só duram 3 dias após a estação, por que tá tudo durando aqui? E a bruxa fala, não, então você pode ver que nada tá estragado, né? Você consegue perceber que não tem nada estragado. A bruxa começa a desconfiar que Maria está sacando as coisas, e é aí que o filme começa a ficar interessante. Nesse momento que eles estão comendo na mesa, a bruxa acaba derrubando alguma coisa no chão e quebrando, né? E Maria fala assim, ai, deixa que eu limpo. Daí a bruxa fala assim, ah, não, isso não é necessário. Não, mas é que a senhora está sendo tão gentil, né? Então eu quero retribuir de alguma maneira. Eu consigo, então, limpar, ajudar você na organização da casa. E ela fala assim, ah, isso é bom então, né? Então isso é bom. Então elas estavam, então, limpando ali. E na hora que Maria limpa com o pano, ela passa o pano assim na mesa, ela vai escorrer o pano e o pano cai sangue. Mas não tinha sangue na mesa e ela fica desconfiada. Então a bruxa fala assim, esse pano acho que já tá sujo, você poderia pegar outro, fica lá no local lá atrás. E daí Maria vai, ela já desconfiada, né, vendo que, caramba, por que tem sangue, né, nesse pano? E ela falou que já estava encharcado, que já estava sujo, mas agora eu pego o pano, tá sem sangue, tá sem sujeira, tá sem nada, o que tá acontecendo? Então ela já estava percebendo a magia, alguma coisa acontecendo ali, alguma coisa de estranho naquela senhorinha toda amorosa. Então ela vai até o local, lá até o quartinho de limpeza, pegar mais um pano onde a bruxa falou que tinha, e daí ela vê na porta, na parede, um buraco, e ela começa a cavar esse buraco e ela percebe que tem alguma coisa atrás. E daí a bruxa fala pra ela, e aí, você já achou? Daí ela distrai e vai embora e deixa aquilo de lado. Enquanto isso, João, ele está na floresta treinando o machado nas árvores, né? Ele quer cortar uma árvore, então ele tá treinando lá. Só que ele começa também a ouvir o chamado das crianças e ele começa a ir para dentro da floresta. Ele chega perto do armário das armas, dos serrotes, dos machados, das facas da bruxa. E nessa parte aparece ele indo na floresta e a bruxa sussurrando para ele o seguinte encantamento. Em sua mente o pensamento vai passar, o galpão vai querer olhar, serras afiadas encontrará, para os ossos dos mortos serrar. E ela continuou a falar, e isso é uma conjuração, né, gente? E nessa parte a gente precisa prestar muita atenção nessa estrofe, porque isso fala totalmente do filme. Isso fala de coisas que vão acontecer, serão reveladas mais posteriormente do filme. E daí tem uma parte que João passa nas árvores e tem lá um pentagrama invertido na árvore, ele olha, um pouco antes dele ouvir a conjuração dentro da cabeça dele, né? Obviamente que a gente teria ali um pentagrama invertido para ser muito... para marcar essa questão demoníaca dos filmes de terror de Halloween, né? Nesse ponto do filme, a bruxa já está aliciando Maria para o caminho dela. Neste ponto, ela já está querendo ensinar Maria os poderes mágicos. Então, ela começa a incentivar a Maria a tentar usar os poderes mágicos. Ela começa a falar que mulheres como Maria e ela são mulheres independentes, são mulheres que estão à frente, são mulheres que não acatam a ordem de outras pessoas. Enfim, ela começa com todo um discurso de força para Maria poder, então, tirar de dentro dela os poderes, que Maria também já tinha. Maria já sempre foi diferente. Então, quando ela encontrou a bruxa viu isso nela e fez, então, com que ela praticasse ali os poderes
mexendo no cajado da própria bruxa, fazendo ele se levantar. E nesse ponto, Maria então percebeu um novo aspecto nessa bruxa, as coisas já mudaram para ela de figura e ela já começou a mudar de ideia sobre a bruxa nesse passo. E a bruxa dando comida e mais comida para João até ele não aguentar mais. Então ele está tentando engordar o João e ele não aguenta mais comer, não aguenta mais comer. Ele, não, come, vai, come. E Maria já começa então a entrar do lado da bruxa e fala, não, fica quieto e come, não reclama e come. Então o que antes Maria estava desconfiando, ela já não está mais desconfiando. Ela já está indo mais a favor da bruxa, porque a bruxa está ensinando coisas para ela. E ela começa a falar, então, da bruxa para João, como se ela fosse alguém que salvaria a vida deles. E ela tem um dado momento que João desconfia, né? Daí ele começa a desconfiar. Ele fala, Maria, mas você não tá achando estranho realmente tudo isso? Você falou para mim aquele dia e eu tô achando estranho realmente. Você não lembra, né? Você esqueceu de ter medo? Ele pergunta para ela. Você esqueceu dos presentes que a gente não deve aceitar? Daí ela, não, eu não esqueci, mas ela me ensina coisas que salvam a minha vida. Então ela estava falando dos poderes, né? Que a bruxa estava ali conquistando ela para ficar do lado, né? Enquanto isso, elas estavam cada vez mais afastando o João da jogada. Nesse passo, quando o João começa a discutir com Maria, ela começa já a falar, não, por que não? Então você vai embora. Se não está satisfeito para você, então vai embora. E nesse momento, onde Maria discute com João e os dois discordam sobre a índole da bruxa, Maria então deixa João fora da casa, leva ele para fora da casa, já é de noite, e deixa ele sozinho na floresta. E daí ela fala, bem, se você quer ficar aí, então você fique aí. E ele, não, Maria, não me deixe. E ela deixou ele. Então João ouve a menina do capuz rosa chamando, falando, venha, me siga. E ele então seguiu a menina do capuz rosa. E a bruxa então chegou em Maria no outro dia e disse, João está só com raiva, né? Tá descontando nas árvores a raiva dele de não estar conseguindo se sair bem com o machado. E daí ela falou, ele é só um garoto, Maria disse. E daí a bruxa falou assim, mas ele atrapalha. Foi isso que ela quis dizer, né? Ela falou assim, até o pequeno pedregulho no sapato atrapalha quando entra, né, dentro da nossa bota. Ou seja, ela quis dizer, mas ele atrapalha, ele é um menino e tal, mas ele atrapalha. E Maria ficou assim, né? Ela falou assim, você expulsou ele ontem à noite. Ela falou, eu expulsei, porque na realidade, quando Maria acordou, depois de ter expulsado João, ter colocado ele lá na floresta sozinho, quando Maria acordou no outro dia, ela teve a noção de que foi um sonho. E para nós que assistimos o filme, também a gente fica assim, será que foi um sonho ou será que não foi um sonho? Será que foi verdade? Será que não foi? Porque depois que ela acorda, realmente parece que ela tinha somente sonhado. E depois que aparece a cena dela conversando com a bruxa, que a gente percebe que talvez não tenha sido sonho. Ou então que a bruxa sabe de tudo, até mesmo dos próprios sonhos de Maria. Pois ela fala, você deixou ele na floresta sozinho. Mais pra frente no filme, essa questão ela vai ser solucionada. A gente vai entender o porquê que isso aconteceu. E enquanto isso, ela continua a procurar o João. Inclusive, quando ela acorda, antes mesmo de falar com a bruxa, ela olha na janela e ela vê uma mulher jovem, nua na floresta. E daí ela fica, o que é essa mulher nua na floresta? Mas ela não encontra o João ainda assim. Daí sim ela vai falar com a bruxa. Mais tarde, então, João não volta e elas vão novamente dormir. E daí Maria reclama novamente dos pesadelos e fala que está com dificuldade para dormir. Então a bruxa dá a poção para ela e fala assim, você vai dormir como um bebê. Sempre funcionou, por que agora não vai funcionar? Então Maria bebe a poção para dormir e aparece depois ela vomitando. Então ela passou muito mal com a poção naquele momento, naquela noite. Ela não conseguiu dormir, então ela levantou e foi novamente para aquele lugar lá dos panos. Lembra que ela viu o buraco na parede? Ela falou, deixa, depois eu volto e vejo o que é. Ela voltou e foi ver o que era o buraco na parede. Ela começou a cavar e cavocar aquele buraco para ela tentar descobrir o que tinha por trás da parede.
ela finalmente consegue entrar neste local que ela viu, e quando ela entra, ela percebe que é o local onde a menina do capuz rosa havia levado ela em sonho, aquela câmara, aquele tipo de matadouro. Ela entra e ela logo reconhece, porque ela já tinha sonhado com aquilo, e ela olha e vê João. João está estático, paralisado lá. Ela fala com ele, João, João, e ele não responde, e ele está simplesmente paralisado. E do nada começa a sair um líquido preto de uma torneira lá do canto. E daí a gente olha, cara, é sangue, né? Mas não é. E daqui a pouco a gente olha assim no chão da cena, aparece uma mulher vestida, meio vestida, não vestida, e aquele líquido que está saindo da torneira se torna o próprio vestido dela, e é uma mulher jovem. Então ela se levanta, como num passe de mágica, tudo isso é uma coisa mágica que acontece naquele momento, então ela se levanta toda de preto, é uma mulher totalmente jovem, toda tatuada, e os símbolos dessa mulher, dessa bruxa, porque claramente é uma bruxa, são símbolos muito reconhecíveis do paganismo. Então tem uma roda de proteção nórdica, tem o símbolo do deus, que é o crescente lunar masculino, que é a lua cheia com o crescente em cima. Vemos muitos símbolos pagãos reconhecíveis nessa bruxa jovem. E igualmente a bruxa velha, ela tem as pontas dos dedos pretas. Então aí a gente já consegue fazer uma associação. A gente fala, eu acho que eu tô entendendo o que tá acontecendo aqui. Então essa mulher, essa bruxa mais jovem, ela não vê Maria naquele cômodo, mas Maria a vê. Então Maria fica escondida, só assistindo o que ela está fazendo. E essa bruxa, então, ela olha para um cesto, tipo um barril que tem ali no canto, e ela começa a olhar e pegar as coisas que tem ali. Ela simplesmente pega aquele barril e joga naquele tipo de maca que tem neste local. E quando ela joga isso nessa maca, são muitas partes humanas cortadas, serradas. Lembra da musiquinha para o João na floresta? Né, para serrar as partes humanas dos corvos, para serrar os ossos dos mortos. Então, nesta parte, ela tira um cesto com um monte de parte humana, braço, mão, perna, cabelo, olho, enfim, diversas partes humanas. No fim, a moça pega um braço, coloca no meio daquele bolo de coisas humanas, braços e tudo mais, e num passe de mágica, ela começa a transformar aquelas partes humanas de defunto em comida. Toda a comida que eles comem o tempo todo é simplesmente parte de defunto humano. E Maria vê tudo isso, então aí que ela fala, meu, caramba, eureka, né? Descobri de onde vem tanta comida, cara. Eles matam, essa bruxa mata pessoas, esquarteja essas pessoas e transforma tudo isso em comida e dá pra gente comer e depois ela vai matar a gente. E qual é o intuito disso? E no final o filme conta isso. Calma. Quando a Maria sobe, quando ela volta, né? Ela fala, meu Deus, estou apavorada, agora eu sei o que acontece e como eu vou enganar essa bruxa. Das duas a uma, ou eu saio fugida, louca, pega meu irmão aqui que tá paralisado e corro para as colinas, ou então eu me faço de desentendida, que é o que Maria tentou fazer. Falou, vamos fazer de desentendida, vou tentar enganar a bruxa. Então a bruxa, ela começa a se vestir, né? E fala, eu vou sair, eu vou dar uma saída. Eu nunca saio, mas quando a natureza me chama, não é mesmo? Eu vou atender ao chamado da escuridão. Foi isso basicamente que ela disse a Maria e ela saiu, mas ela estava desconfiada. A bruxa nada boba estava desconfiada que Maria desconfiou de tudo, certo? Então ela disse, bem, vou procurar o João, caso ache eu trago ele de volta. E beleza, e ficou assim, ela foi e Maria ficou. E nessa que a Maria ficou, é claro que ela não é boba nem nada, ela começou a bisbilhotar a casa da bruxa. Antes da bruxa sair, a bruxa falou assim pra ela, olha, na hora que eu voltar, me sirva uma xícara de chá que vai ser muito bom. E deixa a comida aí que talvez eu sinta fome. Então, Maria esperou e deixou tudo prontinho pra ela. Quando a bruxa voltou, daí é que são elas, meu bem. A bruxa sentou e falou assim, muito bom o chá, muito boa a comida. E começou a falar um monte pra Maria. Começou a contar tudo, gente. Começou a contar
tudo sobre a magia, falar tudo sobre o poder, falar sobre o poder dela, falar sobre o poder da Maria. Ela começou a desvendar tudo para Maria. A bruxa fala para ela sobre medos e fraquezas, que a maior fonte de poder da bruxa está na sua maior fraqueza, no seu maior veneno. E que Maria também tem uma fraqueza, também tem um veneno, que é João. Só que nesse passo, João é a maior fonte de poder de Maria. E é isso que a bruxa estava tentando falar para ela. Então elas estavam conversando sobre poder, sobre responsabilidade, sobre magia, sobre todas essas coisas. E a bruxa começa a falar para ela sobre luz e sombras. E na hora que a bruxa bebe o chá, ela termina de beber, põe a xícara na mesa e tira de dentro da boca dela uma mecha de cabelo loiro de uma criança, até com um lacinho assim, ó, na mecha de cabelo, e põe na mesa e mostra para Maria, mostrando para Maria que ela já sabe de tudo que está acontecendo. E nesse momento Maria fala assim: eu não quero ser como você. E a bruxa fala assim: você não tem muito como fugir disso. E daí ela estala o dedo e leva Maria para outro lugar. E nesse momento ela começa a contar a verdadeira história dela, que envolve inclusive a menina de capuz rosa, que ela acaba contando a verdade, e nesse ponto também fica uma grande interrogação no filme. A bruxa, ela na realidade, de início a gente pensa assim, bem, ela é a menina do capuz rosa, né? Ela cresceu e ela então é a menina do capuz rosa. Mas a bruxa na realidade, ela é a mãe da menina de capuz rosa, que na época ela foi tida como uma criança muito abençoada, que viria para abençoar a tribo. Só que depois que ela passou pela cura com a feiticeira, ela começou a trazer malefícios e trouxe tudo de ruim até para a própria mãe, onde ela matou o marido dessa mãe, o próprio pai. Então a mãe teve revolta porque ela falou: ela tirou tudo que eu tinha de bom de mim. Então eu acabei tendo que me livrar dela, e ela ficava me ameaçando. Ela falava que ia me destruir o tempo todo, que ela ia ganhar forças para vir me derrotar. Então a bruxa, que é a mãe da menina de capuz rosa, se refugiou nessa casa da floresta, e para ela ganhar o poder para derrotar a própria filha, ela comeu os outros filhos. Então ela contou para Maria toda essa história, que ela comeu os próprios filhos, e eu acredito que nesse ponto ela tenha comido também a menina de capuz rosa. E isso ficou meio que no ar. Ela comeu a menina de capuz rosa também, ou ela comeu só os outros 2 filhos que ela tinha, que a gente só foi saber que ela tinha no final do filme, porque no começo não aparecia que a menina de capuz rosa tinha irmãos. E depois que a bruxa conta toda essa história para Maria, ela leva Maria novamente para essa câmara de morte. Nesse passo, ela já é a moça jovem que apareceu da outra vez na câmara, ou seja, que despejou todas as partes lá das pessoas, na maca, lá na câmara de morte. Ela era aquela mulher, e ela falou: eu sempre me transvesti, né? Me modificava para ser e aparentar essa velhinha jovem e gentil, para que as pessoas pudessem confiar em mim. Mas eu tenho essa aparência jovem, né? Então, ela se revelou como a jovem bruxa bonita e prendeu Maria então na mesa com um prato enorme em sua frente, e João então estava hipnotizado pelo poder dessa bruxa. Ele estava sob os comandos mentais dessa bruxa. E a intenção dessa bruxa era fazer de Maria uma outra bruxa também, para elas meio que trabalharem juntas ali. Ficou meio que subentendido isso no filme, que a bruxa queria que Maria se transformasse em bruxa também. Só que para Maria se transformar em bruxa, ela tinha que ter uma fonte de poder. E essa fonte de poder, como a bruxa havia explicado, era a sua maior fonte de fraqueza. E qual era a maior fraqueza de Maria? João. Então ela tinha preparado uma fogueira para matar João e fazer com que Maria comesse João. E nesse ponto do filme, gente, eu achei que ficou meio sem graça, assim, porque é meio que a gente já tá no final, nesse ponto do filme, a gente já tá no final do filme, só que meio que acaba, tipo, muito assim, sabe? Muito cabum, muito... Então, Maria fala: não vou comer meu irmão, não quero comer meu irmão. E só que como ela tá presa, ela não pode fazer nada, né? Ela não pode fazer nada. João tá sob os comandos da bruxa, então ele vai caminhando para a fogueira e Maria fica desesperada. E a bruxa, enquanto tá entretida com João, levando ele para a fogueira, ela deixa o cajado dela
na parede. E ela já tinha ensinado Maria a controlar o cajado. Então Maria, com a força da mente, com a força da emoção, e aí a gente percebe um grande poder de ação da magia, né? Que é a emoção, fazendo com que a magia aconteça. Então Maria mexeu lá o cajado da bruxa com a emoção dela e acertou o cajado na bruxa. Então a bruxa ficou enforcada, né? Porque o bastão era duplo assim, né? Então a bruxa ficou enforcada assim. Só que mesmo assim João continuava indo para a fogueira, porque ele estava sob os comandos dela. Enquanto a bruxa estivesse viva, João não ia parar de ir para a fogueira e Maria estava ali presa, ela não podia fazer nada. Então ela começou a mais magia, mais poder nessa bruxa e ela conseguiu matar essa bruxa, separando a cabeça do corpo e ela caiu nas fogueiras. Então, João parou de ser controlado por ela, saiu da fogueira e nesse passo tem um corte na cena. E é nesse ponto que eu achei que ficou um pouco sem graça, porque a bruxa simplesmente morreu de uma hora para outra, a gente que estava assistindo, a gente não esperava isso, e foi uma coisa muito rápida, né? Eu acho que foi um pouco sem graça esse desfecho, mas também me surpreendeu bastante o que posso falar nesse passo que eu gostei do filme. No final aparece João numa cama se recuperando e Maria, então, observando ele acordando e eles conversando, ela já com o gato da bruxa, pois o que subentende, se deixa subentendido, que ela mata a bruxa e ela fica no lugar dessa bruxa. A forma de poder que Maria conseguiu, né, a forma de conseguir poder foi diferente para a bruxa, né? A bruxa então comia crianças e cada vez mais crianças ela comia para alimentar o poder que ela tinha, obviamente, para ela ficar cada vez mais poderosa, por isso que ela não parava de querer comer crianças, mas Maria achou então uma outra forma dela desenvolver os seus poderes. Ao invés de matar crianças e comer crianças, então, ela conseguiu matar a bruxa má e pegou este poder como sucessão, podemos dizer assim, sem precisar matar ninguém. Então ela se descobriu bruxa, ela descobriu os poderes dela, então ela chegou e falou pro João, olha, tô te salvando, só que agora é cada um pro seu canto, eu vou providenciar para você comida, um lugar, um lar, e você vai seguir o seu caminho, e eu vou seguir o meu caminho rumo à minha evolução. E é exatamente isso que Maria faz. Então, Maria providencia um cavalo, conversa com esse cavalo, porque ela sempre conversa com animais. Ela instrui o cavalo a levar João até a antiga casa deles, que é a casa da mãe deles, inclusive, que também não fala no filme qual o desfecho da mãe. Eu acredito que ela tenha morrido, obviamente, porque em muitos momentos do filme o João fala que quer voltar para casa e Maria fala, olha, você sabe que isso não dá, que não é possível. A gente não sabe se é porque a mãe não quer, porque ela já expulsou, né, os filhos, ou se é porque ela realmente já morreu, isso não fica explicado no filme, mas João volta para essa casa, pois Maria manda ele magicamente para lá. E ela então fica na floresta. Quando aparece ela sozinha na floresta, ela está olhando assim para a floresta, e essa é uma parte muito bonita do filme, onde ela está olhando assim, refletindo, falando, e agora, o que eu vou fazer da minha vida? Eu acabei de descobrir um poder e tal, e eu posso então ir embora, me sentir livre e fazer uma nova vida? Ou eu posso ficar aqui e reconstruir a partir do caos que foi tudo isso, né? E daí ela olha para trás e ela vê muitas crianças saindo das árvores. E essas crianças, obviamente, não são crianças reais, são os espíritos das crianças que morreram, que foram mortas pela bruxa, né? Então, neste momento até fala, Maria até fala, agora que a bruxa morreu, que ela se foi, as crianças elas podem se libertar, elas podem ficar livres. Então, os espíritos das crianças que morreram, elas se libertam, elas saem da floresta e elas são livres, agora são espíritos livres. E o filme acaba aí. Gente, eu posso falar que eu gostei muito do filme, eu gostei muito. Não é um filme de terror e quando eu assisti isso eu não sabia que não era um filme de terror, mas não é um filme de terror, mas é bem bacana porque ele tem uma pegada bastante interessante, traz um clássico do terror contado de uma forma diferente. Eu não conheço a história original de João e Maria pelos irmãos Grimm, mas eu acredito que tenha tido um enredo, um desfecho diferente essa história pela Prime. E eu gostei muito também, fazendo uma crítica dos atores,
uma boa atuação, gostei muito de todos os atores e gostei bastante da história em si. No final das contas, me fez lembrar muito o conto de Baba Yaga e Vasalisa, né? Que é o conto que é contado no livro da Clarissa Pinkola Estés, de Mulheres que Correm com Lobos. Se vocês não leram ainda, leiam este livro que é muito bom. É um livro de sagrado feminino e autoconhecimento, né? De uma psicóloga analítica. E ela traz uma série de contos femininos antigos, de antigas tradições matrilineares e pagãs. E Baba Yaga e Vasalisa está neste conto, que é maravilhoso, que fala sobre a menina sozinha, que passa por dificuldades e encontra, então, a casa da bruxa da floresta. Essa bruxa ensina tudo para ela, mas de início ela é uma bruxa ruim. Mas ela ensina, na realidade, a ouvir a intuição. Vasalisa era a bonequinha que ficava, né, no bolso da menina, que era a intuição que ela ia sempre ouvindo, né? Na realidade, Vasalisa tinha a bonequinha que ficava no bolso, que ficava conversando com ela na casa dessa bruxa de Baba Yaga, que era onde ela ouvia os sinais que Maria tanto falava, né? Então, quando ela ouviu os sinais, Maria ouviu a intuição. Quando Vasalisa ouvia a intuição, que era a boneca de bolso, ela conseguia se sair bem nas tarefas que Baba Yaga dava para ela. E, obviamente, Maria ouviu a sua intuição, os seus sinais, e conseguiu se sair bem na sua jornada, né, para o encontro do seu verdadeiro eu, para a derrota do mal e para o encontro do seu poder. Eu gostei muito, eu indico muito esse filme, gente. Então, João e Maria, um conto das bruxas em português, Gretel e Hansel, né, em inglês, e da Amazon Prime. Gostei muito, pessoal. Fica a dica para vocês. E na semana que vem, vamos vir novamente com outro vídeo da sessão Halloween Pipoca aqui para vocês, especial Mês das Bruxas, da Caixa da Bruxa. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like, inscrevam-se no canal, compartilhe com outras pessoas que possam gostar deste conteúdo e deixe o seu comentário aqui embaixo para fazer uma bruxa muito feliz. Um beijo a todos vocês, muito obrigada e até a próxima. Tchau!